Olá, eu sou Simone Virgens, nós estamos começando mais um Conexão Uno. Esse é o nosso espaço de encontro onde a gente conversa sobre psicologia, sobre nutrição e sobre tudo aquilo que nutre a nossa vida. E hoje no nosso sofá a gente recebe uma profissional brilhante que conduz o aprendizado com a sensibilidade e competência técnica admiráveis. Estou falando da neuropsicopedagoga Mariluze Gomes. Muito prazer, Mariluze. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Conversamos sobre esse assunto tão relevante, que é a alfabetização para crianças com deficiência intelectual. E agora eu vou fazer a minha autodescrição. Como já falei, eu sou Simone Virgens, eu tenho um cabelo curto, tenho uma pele negra, estou usando um óculos com armação dourada, um relógio com a pulseira branca. Estou usando uma blusa vermelha com algumas folhas brancas, calça jeans, sapato preto e estou sentada. Sou Mariluze Gomes, pertenço à etnia Pataxó Rarrãe, sou uma mulher indígena, meu cabelo são pretos, compridos, estou usando uma blusa branca, uma calça marrom, estou sentada, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, trabalho na área da inclusão. Prazer mais uma vez. Para a gente começar o nosso bate-papo, na sua prática como neuropsicopedagoga, qual é a maior dor das famílias e dos professores, quando traz esse assunto, de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Então, a maior queixa das famílias, é sobre o medo, o medo do filho não ter autonomia, o medo deles não aprenderem, faz comparações, então eles ficam angustiados, chegam muito angustiados, passando por ansiedade, sem saber se esse filho vai progredir, se não vai. Então a maior dor deles é a angústia, quando eles chegam no consultório ou à procura do professor também. E o professor, em sala de aula, ele se sente praticamente impotente. Por quê? Porque não tem uma formação, não tem recursos para trabalhar com essas crianças, então eles se verem angustiados, sem saber como trabalhar com essas crianças no dia a dia. No meu caso, vou dar um exemplo, que quando eu cheguei em uma instituição para trabalhar só com crianças especiais, eu só tinha a psicopedagogia. Quando eu me vi diante de várias crianças, que necessitavam também do meu carinho, do meu apoio, eu fui à procura de recursos, para estudar mais, como diz Paulo Freire. O professor que é professor, ele tem que ser pesquisador. O que eu fiz? Foi pesquisar, fui atrás de aprender cada vez mais para dar esse suporte a essas crianças, Foi quando eu fiz uma especialização em educação inclusiva, com ênfase em Libras, que tinha a disciplina do AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, e aonde eu trabalhava na época com essas crianças, era professora do AEE. E aí foi lá que eu comecei a aprender. Eu fiz os meus recursos, como? Trabalhando com jogos, com a sustentabilidade, trabalhando com tampinha de garrafa, com caixas. Então eu procurei aprender e a confeccionar esses jogos para essas crianças. É muito interessante, isso prova que, na verdade, o problema não está na incapacidade das crianças, É de realmente ter profissionais Exatamente. que consigam alcançá-las. E querer ensinar também. Sim. Porque por mais que você está numa escola e não oferece recursos, se você não tem uma formação, se você quiser realmente ensinar, você tem que também procurar estudar, saber como lidar com essas crianças, e ter o amor também, que é importante também, o carinho e o amor, porque se você não amar, você também não vai conseguir ir para frente. E a criança sente, a criança especial, ela sente realmente se você ama, se você não ama, se você está ali só por estar. Então, primeiro momento, antes de você trabalhar com crianças, principalmente especiais, você tem que amar o que você quer, se é isso mesmo ou não, porque você está transmitindo ali para elas o carinho, o amor. É admirável realmente essa sua postura, porque a gente fala muito essa coisa da inclusão, mas não é o que a gente vê normalmente, que as crianças não estão ali inclusas, estão ali só porque precisam estar ali. Exatamente. Mas ter essa visão, assim, realmente de você incluir as crianças é fantástico. E diante disso, fica aquela dúvida cruel, na cabeça das pessoas que estão nos assistindo, A criança com deficiência intelectual realmente tem uma limitação intransponível,
para aprender, ou que falta, na verdade, uma forma diferente de ensinar. Na verdade, você já falou um pouco isso, né? Sim, No início. Independentemente da criança ser especial, ela vai aprender, né? Claro que ela tem o tempo dela. Então, o professor, ele vai usar estratégias, vai fazer mediações no tempo dessa criança. Com certeza, ela vai aprender, né? A gente não pode ter essa pressa ou seja, ou comparar com as outras crianças que não têm a deficiência, mas ela vai aprender no tempo dela. E com mediação, como eu falei, com estratégia também que o professor, ele vai estar trabalhando com essa mesma criança. Perfeita a sua resposta, Mariluz, até porque a gente sabe, né, que a neurociência nos prova que o cérebro humano tem uma capacidade incrível que é chamada neuroplasticidade, né? E que, ou seja, com as mediação certa, o estímulo adequado, novas rotas de aprendizados podem ser criadas, né? Então você acabou de nos provar isso, né, de que é possível. Agora me diz uma coisa, na sua experiência, né, qual é a estrutura que precisa ser construída antes de iniciar a alfabetização, propriamente dita, né? Especialmente com a criança com deficiência intelectual, ou seja, para ela começar a alfabetização, existe algum passo antes? Como é que funciona isso? Sim, existe. A alfabetização, ela começa muito antes das letras. Primeiro é preciso desenvolver as habilidades, como atenção, linguagem, memória, consciência fonológica e a coordenação motora, tanto fina quanto a grossa, que preparam, né, isso tudo, todas as habilidades, elas vão preparar o cérebro da criança para aprender. Já a criança com a deficiência intelectual, o diferencial é identificar quais dessas habilidades precisam ser fortalecidas e construir um plano individualizado, ou seja, respeitando o ritmo e o potencial da aprendizagem dessa criança. Bem interessante. Eu fiquei pensando aqui, é como preparar uma terra para colocar a semente, né? Então tem que ter todo aquele preparo ali para colocar aquela semente no momento certo. Né? Então essa criança precisa ser preparada antes para poder iniciar a alfabetização. Exatamente, e tem o tempo dela, né? Ela não vai, no caso da planta, nem todas as plantas crescem da mesma maneira, no mesmo tempo. Umas demoram mais, as outras, né, florescem mais rápido. Então é igual a criança especial e a criança que não tem a deficiência. Cada um no seu tempo. Respeitar o tempo da criança. Exatamente. Né? Isso deve ser bem delicado dentro de uma sala de aula, né? Exatamente. Tem que ter um olhar muito, muito diferenciado mesmo, né? E ao mesmo tempo com muito amor. Agora me diz uma coisa, na sala de aula tem umas pessoas que ajudam? Na sala de aula tem um professor e tem um auxiliar que fica com a criança especial. Esse auxiliar, ele vai estar ao lado dessa criança. O professor vai passar as coordenadas para o auxiliar. Claro, quem vai planejar, quem vai fazer a atividade adaptada é o professor, não é o auxiliar. Porém, o professor vai chegar para o auxiliar, vai passar os comandos. Se a criança necessitar de leitura, esse auxiliar vai ler com calma para essa criança, vai explicar a ele direitinho lá qual é a linha, qual é a atividade que ele deve estar fazendo, se tem algum recorte, se é para colar. E o professor que vai planejar, não é o auxiliar que planeja, mas o auxiliar ele tem que ficar ao lado da criança a todo momento dando esse suporte. Sim, eu fiquei imaginando, né, uma sala com 30 crianças e um professor só. E eu sei que em alguns casos também tem os ATs, né, que são os acompanhantes terapêuticos também que pode ter, né, para acompanhar aquela criança. Tanto esses terapeutas que você falou, né, que são os ATs, eles podem acompanhar no domicílio e nas escolas também. Sim. É importante realmente a criança ter esse suporte, né, individualizado, vamos dizer assim, né, porque realmente, de fato, o professor, para dar conta de uma sala, né, com crianças especiais, realmente deve ser bem desafiador. E sem falar que hoje em dia o número de crianças especiais que estão chegando na sala regular são bastantes. E os professores, eles não estão dando conta realmente, nem os auxiliares estão tendo para essas crianças. Então, como eu falei lá no início, né, as queixas desses professores, eles se sentem angustiados e impotentes, sem saber como lidar com essa criança, como alfabetizar essa criança. E aí, alguns pais, né, no caso a minha criança que eu atendo, né, me procurou porque a criança é especial, ela necessita muito desse suporte, os pais me procuraram e
que eu estou alfabetizando essa criança. O que acontece? Como na sala de aula tem muitos alunos e o professor, né, realmente ele não tem condição de parar e alfabetizar essa criança, porque tem o tempo dela, Sim. Não vai ser o tempo das outras crianças, Sim. E os professores têm tempo, né? Chega, olha, tal prova, tal mês, você tem que aplicar tal atividade, então a gente tem prazos para entregar. E a criança especial, ela não vai conseguir acompanhar. O que acontece? É aí que a pedagoga especialista, né, no meu caso, Sim. Eu entro, porque assim, eu atendo algumas crianças especiais e alfabetizo ela, tanto na parte da psicopedagogia, da neuro, e com na parte da pedagogia. Porque o atendimento, tanto neuropsicopedagógico como psicopedagógico, ele não é para estar alfabetizando, é diferente. E tem a parte da psicopedagogia, que é diferente, que ali o psicopedagogo vai trabalhar com a dificuldade de aprendizagem dessa criança. Ele não está ali para alfabetizar. E aí eu faço os dois trabalhos. Quando eu alfabetizo, eu também entro com a psicopedagogia. Mas quando eu faço meu trabalho da psicopedagogia, eu não posso estar alfabetizando essa criança. Eu só posso estar dando suporte, trabalhando com as habilidades. Então, no caso que você citou, essa família, você atende essa criança porque na escola não tem um suporte para ela ser alfabetizada. Não. Entendi. Certamente não tem um auxiliar, ou certamente a professora não é qualificada, ou não se sabe exatamente, né? Então, como eu falei no início, não tem um suporte, não tem os recursos, não tem a formação, Sim. E nem os auxiliares. Infelizmente, a maioria dos auxiliares, eles não também têm essa formação, eles não sabem lidar com essa criança. Sim. E acaba essa criança fica no canto da sala com eles, ficam brincando, leva para o parque, e acaba que a criança, infelizmente, não está sendo incluída, né, diante a educação mesmo. Você tem um caso muito especial, né, de uma outra criança que você atende. E aí eu quero saber o seguinte, como é que ela chegou para você? Né? Quais foram as barreiras que você encontrou? Como é que a família estava nesse momento? Para a gente ilustrar, né, para saber realmente como é o seu atendimento. Então, eu vou dar um nome fictício para essa criança, né? Maria. Maria chegou, né, com várias demandas, até porque ela tem muitas deficiências, ela tem o TDAH, ela tem o TEA, deficiência intelectual, e tem uma pequena deficiência física. E os pais, eles não foi só à procura de um pedagogo para alfabetizar a filha, né? Na verdade, ele queria alguém que acreditasse no potencial da sua filha, que acreditasse que ela iria aprender, né? E aí foi aí que eu entrei, fiz a avaliação, fiz a intervenção e trabalhei de maneira, de um planejamento individualizado com ela, procurando saber qual habilidade realmente que ela estava necessitando. E com isso, com o tempo, né, aos poucos eu descobri quais habilidades que ela estava mais necessitando. Ela não sentava, ela não parava, ela não era oralizada, na verdade, ela não é ainda, porém, ela conseguia ainda falar um pouquinho, algumas palavras. É uma criança muito meiga, muito amorosa. Foi dessa forma que eu fiz com que Maria progredisse, através da atenção, memorização. Ela já conseguia sentar. Claro, no tempo dela, né? Que ela não vai ficar um bom tempo sentada, mas eu conseguia. E aí eu fiz o que também para trabalhar com ela, porque ela tinha um foco muito grande no celular, né? O vício do celular que as crianças hoje têm. O que eu fiz para ela poder ficar sentadinha um pouquinho fazendo atividades? Trabalhei com isso. Peguei o celular, coloquei do lado, fiz um acordo que você tem que fazer, né? Um acordo, olha, eu só aprovo colocar aqui o celular com a sua musiquinha, mas você tem que fazer atividade. E aí foi dessa forma, trabalhando, né? Com essa interação com ela, que ela começou a progredir, graças a Deus, já fazia as atividades da maneira dela. E foi assim que Maria teve um avanço muito grande. E diante disso tudo, né, desse trabalho que eu fiz com Maria, eu fazia o quê? Eu filmava a progressão dela, das atividades, para a mãe. Quando a mãe viu esse avanço, ela ficou tão emocionada, mas tão emocionada, que acabou emocionando a gente também, porque a gente está ali para ensinar, né? E aí a mãe, sem esperança nenhuma, achando que a filha não poderia aprender mais, que a filha não ia conseguir avançar, e um pequeno avançozinho para a família já é muito grande, né? E para a gente também, como pedagogo ou como terapeutas, também a gente se sente muito gratos por a gente conseguir ensinar essa criança a ter esse avanço, tanto na aprendizagem como em outros atendimentos também.
Agora sim, Mariluz, a gente sabe que para essa engrenagem funcionar no consultório, precisa também ter essa parceria na escola, né? Então, acho que tem que estar muito interligado isso, né? Como é que você vê essa questão da inclusão escolar de Maria? Como é que foi isso? A inclusão escolar dela e o seu trabalho que você fez no consultório? Tem que ter essa interação tanto família e escola, como a terapeuta também, né? No meu caso, eu conversei com os pais sobre a evolução de Maria na escola, como é que estava. Aí foi dito que, infelizmente, não estava tendo evolução. O que eu fiz? Eu também trabalho com atividades adaptadas, porque assim, tem que incluir a criança. Como que vai incluir essa criança numa sala de aula? Porque às vezes o professor, como ele não tem uma formação, então ele não sabe. Mas as atividades devem ser adaptadas. Como? Se tem um livro, a gente pega esse livro onde essa professora está falando sobre a água, né? Um exemplo. Sim. E aí vou adaptar essa atividade para Maria. Sim. Eu, como pedagoga, especialista, eu posso estar adaptando, posso estar conversando com o professor da sala de aula, de como fazer essa adaptação, porque não pode dar um assunto para um aluno, né, regular o aluno que não tem deficiência, e para Maria já faz outra coisa diferente. Tem que estar incluso, né, tem que estar nesse currículo escolar e trabalhar da mesma forma, com o mesmo assunto. E existe uma maneira, que é fazendo essa adaptação com o mesmo assunto para essas crianças que são especiais. Sim. Não tirando ela, né, deixando ela de lado. Não excluindo, mas não excluindo, né? Exatamente. Como que inclui? Fazendo uma atividade que seja para a sala toda, que Maria esteja incluída nessa sala. Sim. Claro que vai ser com níveis diferentes, né? Sim, cada criança vai sim. ter um nível. Tem um nível, né, que alguns já sabem ler, já sabem escrever, outras não. Mas o assunto deve ser o mesmo, não pode mudar. Então, isso tudo eu fui instruindo, fui conversando com a professora da sala regular, conversei com os pais, porque tem que ter essa parceria também. Sim, sim, a família é muito importante, né? Exatamente. Então, tem várias maneiras, né, de estar alfabetizando. Entendi. Então, na verdade, você em consultório tem contato com a professora da sala, Também, né? exatamente. Tem esse contato para poder trocar essas informações e Isso. fazer as adaptações das atividades. Exatamente. Tá, entendi. É uma coisa que eu não imaginava, sabia? Assim, eu ficava pensando como é que é isso, né? Porque você está ali em consultório, né, fazendo aquele trabalho, e realmente é muito importante ter essa parceria na escola, né? Que a professora dê continuidade também ao que você está fazendo, né? Não faça diferente do que você está fazendo. Isso, Porque tem a senão, visita também, né? Eu posso sim, fazer essa visita na escola da criança e estar conversando com o professor. Tá, entendi, entendi. E fico imaginando também se essa criança, vamos dizer que tenha um profissional psicólogo, você também deve ter um contato também, Sim, né? sim. Se de repente a criança tem uma equipe multidisciplinar, também é importante ter Sim, muito importante. essa interação, né, da equipe. A verdadeira inclusão é isso aí, né? A equidade. Isso. Não é simplesmente matricular uma criança e achar que está fazendo inclusão. Não. Agora, Mariluz, me explica uma coisa. Como é que funciona a sua metodologia na prática para estruturar um plano que faça a criança avançar com tanta segurança? Então, eu trabalho com a intencionalidade, né? E antes de realizar a atividade com essa criança, eu vou dizer o porquê dessa atividade, o porquê ele vai fazer, o que ele vai aprender. Depois eu posso trabalhar também com uma coisa muito assim, importante, que às vezes as pessoas falam assim, a criança tem hiperfoco. Às vezes assim, eu tenho que tirar esse hiperfoco da criança. Não, pelo contrário. Eu, com esse hiperfoco, vai me ajudar a alfabetizar ela como, um exemplo, a criança tem hiperfoco no dinossauro. Claro que esse professor antes vai pesquisar, vai ter que saber sobre tudo do dinossauro, porque quando a criança percebe que o professor ele está sabendo igual a ele sobre o mesmo foco, ele vai ficar, né, interessado em estar ouvindo. Vai falar sobre as curiosidades do dinossauro, vai falar, né, sobre os tipos de dinossauro. E aí, quando for trazendo toda essa história do dinossauro, vai pegar o quê? O nome do dinossauro e vai trabalhar as letrinhas. Ali começa a alfabetização, trabalhando as letras, o som das letras, né, a consciência fonológica, a escrita, fazendo com que ele se interesse em aprender. É dessa forma que eu trabalho também com essas crianças, né, fazendo essa junção, né, da intencionalidade, trabalhando o hiperfoco, trabalhar também com a rotina.
primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre o dinossauro, depois vamos falar sobre as letrinhas, a importância das letrinhas. E aí, né, com isso a gente vai ensinando e a criança vai evoluindo. Muito bom quando você falou que você utiliza, né, o hiperfoco da criança, né, dinossauros, planetas e vários hiperfocos que a gente tem aí, que na verdade também cria um vínculo com você, imagino, confiança, né? Uma confiança, tem a redução da ansiedade, né, tem a questão da previsibilidade, né, que você falou, a gente vai começar com isso, daqui a pouco a gente vai começar com isso. Muito, muito bom. Então, na verdade, é importantíssimo esse vínculo com a criança tem que ter esse vínculo com você. E aí se você souber tudo de dinossauros, aí realmente fica muito, né? Todos eles, Tiranossauro Rex e T-Rex e todos os Rex da vida. Mas realmente bem interessante você usar essa forma, né, para poder alfabetizar. Muito, muito bonito o seu trabalho. Obrigada. E trazendo outras maneiras também do dinossauro, né? Alguns jogos. Sim. Chamando a criança para você, né? Atenção, para ela ter atenção no que você está dizendo, no que você está ensinando. Sim. E a receita fica para depois. E é assim, nosso papo foi incrível hoje. Eu aprendi muito, muito com você, né? E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão assistindo, para as famílias, né, que têm uma criança com deficiência intelectual e não sabem o que fazer, né, com essa criança, não sabem para onde ir. E, ao mesmo tempo, eu quero que você diga onde você atende, né, como é que você funciona os seus atendimentos, por favor. A mensagem que eu tenho para deixar para os pais, né, é o seguinte: nunca desista dos seus filhos. Ele tem possibilidade, sim, de aprender, ele vai aprender no ritmo dele, mas sim, não desista. Estou aqui, a pedagoga especialista, para estar ensinando, para estar orientando os pais também. Além de ensinar, eu também faço orientação, oriento de como proceder, de como lidar com essa criança, tanto para os pais como para as escolas também, se for o caso, se precisar, eu posso falar um pouquinho sobre, né, sobre os tipos de aprendizagem que deve estar trabalhando com essa criança. Eu atendo na UNO, no edifício João das Botas, aqui no Canela, e tem aí meu @, né, Mariluze Psico, tem meu número, meu telefone, qualquer coisa, vocês podem estar ligando, entrando em contato comigo, vai ser um prazer enorme estar trabalhando, né, com vocês, e estar ajudando também, que além disso, além de eu ensinar, eu tenho um amor, né? Passo todo o meu carinho para essas crianças que a maioria das vezes vem com muita carência, né? Sim. Às vezes ela tem essa carência também de alguém que realmente acredite nela. Sim. Né? E tem criança que entende, né? Quando ela vê que ela tem algum professor que não liga, né, até de ensinar, que não tem paciência, porque tem que ter paciência, né, para essas crianças, tem que ter amor e paciência também, porque se não tiver, com certeza o seu trabalho não vai para frente. E aí, estou aqui para isso, né, para ajudar. Sim. Que reflexão linda, assim, reforça de que realmente a gente não pode rotular aquela criança e achar que aquele diagnóstico ali que fechou e que aquela criança não pode avançar, não pode evoluir. Né? De fato, a família tem que acreditar, o professor tem que acreditar em sala de aula, em consultório, de que aquela criança pode sim avançar no tempo dela, né? Mas que ela pode sim avançar. Muito obrigada mesmo. E você que continuou com a gente até aqui, você pode compartilhar o vídeo, você pode curtir, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa, aquele professor, aquela família, né? E divulgue esse podcast que foi bastante relevante, né, e bastante importante aqui no nosso Conexão Uno. E uma coisa que vocês não podem esquecer, né? Ideias que se cruzam, vidas que se conectam. Esse é o nosso espaço. Até o próximo encontro.